E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui para comentar curiosidades, referências e detalhes escondidos no The Album do Jonas Brothers. Os Jonas Brothers lançaram o sexto álbum de estúdio deles, chamado The Album, no dia 12 de maio, última sexta-feira, e é um álbum muito pessoal e muito querido pra eles, dá pra ver que é um trabalho e um projeto que eles gostaram muito de fazer e estão muito orgulhosos de lançar. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui, contando algumas curiosidades do contexto em que ele foi lançado, referências das letras, detalhes nas músicas que eles colocaram ali muito específicos, várias curiosidades para quem é fã e também para quem não é e quer conhecer mais sobre esse trabalho especificamente dos Jonas Brothers. Se você já gosta de vídeos de música, gosta de Jonas Brothers, não esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, falo sobre música por aqui, falo sobre filmes, séries, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, eu vou trazer 10 detalhes e referências ao todo e, em primeiro lugar, vamos começar com as principais informações, né? O The Album é o sexto álbum da carreira dos Jonas Brothers e vem 4 anos depois do Happiness Begins, que foi o último álbum que eles lançaram em 2019, e o Happiness Begins foi o álbum do comeback deles ali, né? Que eles lançaram depois de um tempão separados, de um tempão de carreira solos e coisas independentes pra cada um. E aí teve 2019, eles lançaram Sucker, voltaram com tudo, tiveram uma grande volta, e aí depois veio a pandemia, eles acabaram dando uma esfriada nas coisas. Mas eles, em setembro de 2022, se reuniram novamente, começaram a gravar esse álbum, e aí finalmente lançaram então esse novo álbum que mostra ainda mais o entrosamento entre eles. E esse álbum foi anunciado quando eles receberam a estrela deles na Calçada da Fama, em janeiro desse ano, e aí durante o discurso ali, eles contaram que eles iam então lançar o sexto álbum de estúdio chamado The Album. Só que uma coisa muito interessante é que na época eles contaram que o álbum seria lançado no dia 5 de maio. E aí, um tempinho depois, sem aparentemente nenhum motivo, eles falaram só que algumas coisas precisam ser esperadas e decidiram adiar o lançamento em uma semana. E aí foi curioso e tal, mas tudo foi meio que explicado algumas semanas depois, quando o Ed Sheeran anunciou o álbum dele, o Subtract, pro dia 5 de maio também. Ou seja, provavelmente eles ficaram sabendo desse lançamento, e como o Ed Sheeran tem um impacto grande e os dois, teoricamente, tanto o Jonas quanto o Ed fazem um tipo de música para um público parecido, eles não quiseram concorrer, então eles decidiram adiar aí uma semana. Obviamente isso é especulação, mas é uma especulação que faz bastante sentido, e graças a Deus, porque a gente consegue aproveitar direito os dois álbuns, né? E vamos passar pro segundo fato, que é um dos motivos pelos quais eles estão tão certos e seguros em relação a esse álbum especificamente, todos os irmãos, né? Isso é porque, pela primeira vez em toda a carreira deles, os três estão no mesmo momento de vida. Eles contaram já em várias entrevistas que em álbuns anteriores, eles escreveram em momentos muito diferentes. Então, o Kevin já estava lá conhecendo a Danielle, entrando num relacionamento sério, casando. Enquanto isso, o Joe às vezes estava curtindo uma vida de solteiro, o Nick estava passando por um término difícil, cada um tava no momento, e aí cada um queria escrever sobre uma coisa, cada um tinha uma referência de som diferente, e no final era muito difícil para eles se acertarem. Só que dessa vez, os três estão casados, os três estão com filhas, os três estão num momento de vida muito parecido, e isso fez com que as coisas funcionassem. Para o USA Today, o Kevin disse o seguinte: há um entendimento e uma conscientização maiores sobre onde todos nós estamos, e isso refletiu totalmente na música. E aí o Nick completou dizendo: eu acho que o álbum faz um bom trabalho em mostrar onde nós estamos enquanto pais, maridos e apenas irmãos. A gente entendeu que se você vai ouvir qualquer álbum nosso, esse é o álbum que você precisa ouvir. Esse é o álbum mais Jonas Brothers possível. Então, eles estavam sincronizados, eles entenderam o que cada um queria ali no momento, eles queriam escrever sobre as mesmas coisas, eles estavam alinhados em relação ao som, e aí no final o resultado foi tão condizente com o que eles estavam vivendo, que pra eles, esse álbum simboliza os Jonas Brothers de forma geral. Esse é o álbum que eles querem deixar de legado aí. E por isso mesmo que foi chamado de The Album, né? Que seria o álbum aí
aí principal, é o álbum que você precisa ouvir. E aí, como eu disse, eles estavam sincronizados em relação ao tema e também ao som que eles estavam buscando, porque é engraçado, quando a gente ouve a carreira solo do Nick, ele busca um certo tipo de referência, enquanto o Joe com DNCE vai pra uma coisa também totalmente diferente. Só que dessa vez, juntos, e pra esse álbum eles queriam algo muito específico. Eles trouxeram muitas influências dos anos 70, e aí eles citaram algumas dessas referências como Bee Gees, The Eagles, Stevie Wonder. São sons que eles buscaram aí pro que eles queriam na sonoridade. E aí um podcast de música bem legal definiu esse som de uma forma que eu acho que vale a pena mencionar, que é um som chamado yacht rock, que é um gênero dos anos 70 mesmo, que eles usavam bastante para definir esse rock suave com toques de pop no meio. E como é bem específico dos anos 70, realmente é uma coisa que resume o que eles fazem agora, porque é esse som deles, mas com essas influências dos anos 70 muito específicas que eles trouxeram aí e que você realmente consegue ouvir na produção de todas as músicas. Tem músicas que você consegue imaginar sendo feitas naquela época e junto com isso tem a vibe do Jonas Brothers. Então eles conseguiram trazer essas influências, mas ao mesmo tempo mantendo a essência deles ali, dando essa atualizada. E para fazer isso, eles contaram com um grande time aí de produtores e compositores que ajudaram em todo o processo, mas teve um músico principal que foi essencial, que é o Jon Bellion. Jon Bellion é compositor, produtor, cantor, músico de forma geral, assim, ele é muito entendedor de todas essas áreas, e ele foi produtor executivo do álbum, ou seja, ele tinha essa função de dar aquela lapidada geral, ver o que estava funcionando, entender o que fazia sentido de colocar mais alguma coisa, enfim, ele cuida do panorama geral do álbum. Mas ele também foi produtor das músicas e ele também foi compositor, junto com o Jonas ali no meio. Então o cara realmente participou muito desse álbum. Enfim, ele homenageou o Jonas na Calçada da Fama também. Os quatro se tornaram muito amigos ali. E o Jon Bellion, pra quem não conhece, participou da criação de hits como Prisoner, da Miley Cyrus com a Dua Lipa, Memories, do Maroon 5, Anyone, Ghost e Holy, do Justin Bieber, e vários outros, tipo, da Selena Gomez tem vários, grandes artistas pop, os maiores hits e singles, o Jon Bellion participou de vários, então o cara realmente sabe o que ele tá fazendo ali. Agora, falando sobre as músicas em si, elas trazem várias referências muito pessoais à vida dos irmãos, né? E a primeira delas, que a gente nota já logo nas duas primeiras músicas, é uma citação em relação a Jersey. Jersey se refere a New Jersey, que é o lugar onde o Joe, o Nick e o Kevin cresceram. Eles não nasceram lá, mas eles passaram boa parte da infância e da juventude morando e tendo uma relação muito próxima com a cidade. E eles trazem isso para as letras das músicas. Então, por exemplo, logo na primeira, que é Miracle, o Joe já começa gritando Jersey muito alto ali para dar essa introdução. E na segunda, que é Montana Sky, eles cantam, né? Eu tenho irmãos na casa dos 30 anos em Jersey, mas o seu coração é onde eu estou em casa. Então ele traz essa referência, né, de terem os irmãos ali em casa, de Jersey ser o lar, mas buscar essa pessoa com quem ele quer compartilhar a vida e tudo mais. Mas dentro do álbum tem uma música específica que traz várias referências, e essa música é Americana. O Nick definiu a música para a revista Dork da seguinte forma: é sobre celebrar o que faz ser quem somos, assim como certas figuras que ajudaram a moldar nossa figura em si. Então ele tá falando ali de influências tanto na personalidade dele quanto na cultura de forma geral, e aí dentro da música eles vão citar várias grandes personalidades, né? Então logo no começo, por exemplo, eles falam o tipo de amigos que demonstram amor te zoando, Springsteen com Billie Jean. Então já citam ali Bruce Springsteen, Billie Jean, pessoas importantes na música que ajudaram a moldá-los. E aí em outros momentos fala, por exemplo, sob Deus trabalhando duro. Alguns brinquedos, os meninos do Brooklyn de Alabama assumem a pista de dança de Jersey Shore até Country Grammar. Jay-Z, um pouco de James Dean. E aí, só pra dar pra entender, aqui eles falam, né, de Jersey Shore. Esse é um reality show, só que já traz também, novamente, uma referência a Jersey, né, Nova Jersey. E eles falam de Country Grammar. E Country Grammar é o álbum de estreia do Nelly, rapper aí super reconhecido. Esse álbum tem um grande impacto na indústria, também na cultura. E aí eles mencionam Jay-Z, um astro e um ícone atual,
e voltam pra James Dean, que já é um grande ícone astro do passado. Então é uma música muito interessante. Americana é um termo usado para definir meio que esse estilo de vida americano meio estereotipado. Casal, família perfeita ali, que mora na casa com a cerquinha branca, eles trabalham duro, tem uma vida religiosa em dia. Então é como se eles estivessem explicando o que molda essa família. Então é uma música bem interessante, ela é curtinha, mas eu acho que ela traz muitas referências legais. E aí a gente tem outra música curtinha que é Celebrate, que é uma música que eles estão trabalhando muito agora com o lançamento do álbum. É uma música que fala sobre celebrar os bons momentos, comemorar as conquistas, ficar feliz de ver onde eles chegaram. E é muito legal porque é realmente uma música que representa o momento em que eles estão atualmente. E a música passa isso na produção, né? Ela tem uma vibe bem pra cima, é muito gostosa de ouvir. E na letra eles falam sobre celebrar esses momentos e trazem também uma referência muito legal quando eles dizem: através do fogo a gente conseguiu. Olhe para nós agora. Nesta noite, nós festejamos como em Vegas. Então, através do fogo, a gente conseguiu. Fala sobre eles terem passado por maus momentos, né? Sobre eles terem se separado, se distanciado, não só na carreira, quanto pessoalmente também. Mas aí eles falam que eles voltaram, eles conseguiram se acertar, se reaproximaram enquanto irmãos e conseguiram se reaproximar e fazer a banda funcionar também. E aí eles falam festejando como em Vegas, e é interessante porque eles escolheram Las Vegas para ser um grande simbolismo desse comeback deles, que foi a residência que eles fizeram em Las Vegas, uma mini residência no começo do ano, que eles fizeram um show que envolvia várias músicas da carreira, já apresentava algumas músicas novas do The Album que eles foram lançando ali. Eles escolheram Las Vegas para isso antes de ir para Nova York, e inclusive eles gravaram o clipe de Wings em Las Vegas, né? Um clipe que foi muito legal porque eles ainda trouxeram a Hayley Lu Richardson, que é a Portia de The White Lotus da segunda temporada, que é muito fã deles, e que ela viralizou durante a época que ela tava divulgando The White Lotus, porque ela contou a história de como ela era muito fã, de como ela foi no show deles e queria levar o presente pro Nick Jonas, que era o favorito dela, e aí, enfim, ela viralizou, e eles assistiam The White Lotus também, e aí, quando chegou essa hora de divulgar, eles chamaram ela pro clipe, e ela surtou muito, e é um clipe muito divertido de acompanhar. E aí, falando sobre outra música especificamente, a gente precisa comentar sobre o Waffle House, né, que foi o segundo single do álbum, lançado aí em abril, e é uma música muito divertida porque fala sobre como eles acabam superando os maus momentos, sobre a relação deles enquanto irmãos e como eles se reencontram ali pra conversar nessa Waffle House. Waffle House é uma rede americana, é tipo um fast food, mas de café da manhã, assim, praticamente. Eles servem muitos waffles, pancakes, doce, salgado, de tudo praticamente. E aí eles falaram que essa rede era muito simbólica na relação deles. Vou ler o postzinho que eles fizeram explicando essa música no Instagram. Eles disseram o seguinte: na juventude, a gente sempre ia para uma Waffle House depois de shows e se tornou o nosso santuário. Era o lugar que nós sonhávamos, o lugar em que resolvíamos os nossos problemas juntos e o lugar onde nós finalmente percebemos que poderíamos encontrar o nosso caminho através de qualquer coisa desde que estivéssemos juntos. A música surgiu dessa ideia simples, mas poderosa, de que quando você senta com as pessoas que mais importam, qualquer coisa é possível. Muito fofo, né? E isso é mais interessante ainda porque eles contaram em várias entrevistas que essa música quase não entrou no álbum. Ela foi gravada, tinha ali como possibilidade, mas na hora que eles estavam montando, de fato, selecionando quais músicas iam entrar, essa é uma música que eles debateram muito, eles acharam que, enfim, talvez não fosse boa o suficiente, que não tinha um apelo, e aí eles ficaram muito em dúvida, e o Nick contou em entrevista depois que ele não estava certo, mas aí ele ouviu várias vezes, e aí ele disse que quanto mais ele ouvia, mais ele gostava da música, e aí ele falou que entendeu que ela representava muito bem o momento em que eles estão agora e a relação deles enquanto irmãos, então eles decidiram colocar. E é muito doido que ela foi de uma música que quase não entrou no álbum pra segundo single e pra música que mais bombou até agora em relação ao álbum em si, né? Então pra gente ver como as coisas acontecem de forma inesperada, e realmente uma das músicas mais legais, porque a letra brinca, né? A letra traz essas coisas deles serem irmãos, de serem filhos de um pai cabeça dura e uma mãe determinada, e que eles brigam o tempo todo até quase se matar ali, mas que o amor prevalece
prevalece, muito fofo. E é muito fofo também o fato de que esse álbum é cheio de declarações de amor. A maior parte das músicas são músicas românticas que declaram o amor deles de várias formas diferentes, assim. Tem músicas mais picantes e sexys ali no meio, tem outras que são mais declaração de amor, tem outras que falam sobre terem filhos e serem casados há muito tempo, tem outras que são mais como se fosse um amor jovem. Então é muito fofo e é legal porque todos aí estão com suas respectivas, né? Kevin casado com a Danielle Jonas há muito tempo, assim, mais de 10 anos. O Joe junto com a Sophie Turner também já tá há um tempão, os dois já estão com as 2 filhas. O Nick com a Priyanka acabou de celebrar 4 anos de casado, mas já estão juntos também há mais tempo, já tem a filhinha também. Então todos estão num momento muito bom no relacionamento e eles falam isso na música, né? Então a gente tem, por exemplo, Miracle, que eles falam: você é um milagre completo. Os lugares que suas mãos percorrem, a rocha que me mantém firme. Aí a gente tem Wings, por exemplo, que eles falam: minha vida nunca teve sentido, você me deu uma razão, você me fez acreditar, você está me fazendo dizer, você é a asa que eu preciso pra voar. Muito fofo. Aí a gente também tem Sail Away, que ele fala: você transforma o meu físico em espiritual. Quando eu estou nos seus braços, eu estou navegando. E as referências realmente não param. Tem Vacation Eyes, que eles falam: eu não preciso do meu pé na areia, porque quando o seu corpo está nas minhas mãos, eu tenho olhos de férias e você parece verão. E aí tem Summer Baby, que ele fala: você é um problema completo, sorte que eu sou o pai do seu bebê. Tem aquele ar certinho e eu sou grato pela sua mãe. Então já trazendo a referência aqui, enfim, pai do seu bebê, né? Já tem uma relação mais próxima aí. Inclusive, a gente acabou de comentar aqui, esse é um álbum que traz muitas referências ao verão, né? Então, como eu falei, Vacation Eyes traz referência à pessoa ser o verão. Aí tem Summer Baby, que a referência tá no título, né? A Baby do verão aí. Aí tem Summer in the Hamptons, que fala do verão também. E faz muito sentido porque esse é um álbum lançado em maio e o verão nos Estados Unidos começa em junho, né? E no verão sempre tem essa coisa de achar o hit do verão, a música do verão. E eu acho que os Jonas fizeram esse álbum pensando em ser um álbum muito solar, assim. Ser um álbum que as pessoas têm vontade de escutar no verão, porque traz essa vibe positiva e alegre e gostosa de ouvir. Então eles aproveitaram muitas referências nesse sentido. Por fim, a gente tem a música que eles fizeram pras filhas deles. Eles fizeram questão de colocar uma musiquinha pra elas ali, que é Little Bird, uma música com uma letra linda, que é uma balada, é uma música mais lenta, que foca muito na voz deles, mas tem uma coisa muito interessante porque ela começa como se fosse ao vivo num show, que tem a plateia gritando, tem eles tocando meio que ao vivo ali, que eu acho que dá um impacto legal, porque mostra que, apesar deles estarem sempre no palco, serem esses grandes artistas para as pessoas, no fundo, o que eles são, a principal, o papel da vida deles nesse momento é ser pai. Então, eles reforçam isso nessa música, e é uma letra que fala sobre... vai acompanhando o crescimento das filhas e entender que em algum momento eles vão ter que deixá-las ir, né? Seguir o próprio caminho, encontrar a pessoa que vai tirá-la de casa e seguir com elas pro resto da vida. E aí no começo eles falam sobre o nascimento. Então a letra diz: veio ao mundo minha bebê, eu poderia chorar, tenho os olhos da sua mãe, quero parar o tempo, não poderia pedir por mais. E aí no refrão fica uma coisa mais sobre os momentos que eles estão começando a viver agora, sobre aproveitar essa infância, esses momentos juntos. Então fala: pequenas mãos ao redor do meu dedo e nós dançamos tentando fazer durar, porque eu sei que se eu estiver fazendo o meu trabalho da forma certa, noites assim vão acontecer menos. E aí segue em frente falando que em algum momento elas vão casar, que eles vão ter que levar elas até o altar e que eles vão ter que deixá-las ir. E aí o Joe canta, né, numa parte da música que é muito bonita, inclusive: eu sei que eu preciso te deixar ir, porque ele vai te amar quando eu precisar te deixar. Preciso acreditar quando o Lorde me levar para casa. Então, enfim, é uma letra muito bonita, muito emocionante, uma das músicas aí mais pessoais e emotivas do álbum e que é muito fofinha. Tem inclusive até um vídeo do Kevin conversando com a Alina, né, a filha mais nova dele, sobre qual a música preferida dela no álbum, e ela fala que é Little Bird porque é sobre ela, e é muito fofinho, assim. Então é uma relação muito legal que eles têm, cada um de um jeito, né. A gente tem o Kevin, que sempre foi muito aberto com as filhas, tem o Nick, que escondia aos poucos, porque a filha dele teve um momento, logo quando ela nasceu, na UTI, assim, ela acho que ela nasceu talvez prematura, a gente não tem muita certeza, porque não foi muito divulgado, mas ela passou
muitos dias dentro do hospital para até se tornar forte o suficiente nesse sentido de conseguir sair de lá, né, sem acompanhamento médico, então foi um pouco difícil, e aí ele manteve muitas coisas em privado e agora começou a mostrar um pouquinho mais, postar foto com ela, sair, né, levou ela pra cerimônia na Calçada da Fama, depois levou pra cerimônias na Índia, né, pra estar com a família da Priyanka, então tá cada vez mais aberto em relação. Já o Joe e a Sophie sempre foram muito restritos, assim, eles até saem com as filhas, mas eles já deixaram muito claro que se a foto for divulgada tem que ser com o rostinho borrado, que, enfim, eles não postam nada delas nas redes sociais, é uma coisa muito mais privada e cada um tem o seu jeito, mas todos têm esse amor ali que prevalece, então é muito fofo de acompanhar. Esse é um álbum curto até, ele tem 12 músicas, tem meia horinha ali, mas eu acho que a produção dele tá muito boa, eles conseguiram trazer todas as referências sonoras que eles queriam e conseguiram deixar um álbum pessoal realmente falando sobre todos esses momentos que todos estão vivendo agora. Então é muito fofinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado desses detalhes, dessas curiosidades. Me conta aqui se você já sabia de todas, se alguma te surpreendeu, se você sabe de alguma outra que eu não comentei aqui, vamos continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!